Chegamos ao final da primeira temporada de Dr. House e você aprendeu medicina sem nem precisar abrir um livro. Em alguns dias estaremos iniciando a segunda temporada de Dr. House. Agora é um momento de você aproveitar esse último episódio e voltar para revisar os demais episódios, porque, afinal, eu duvido que você lembre o que é a púrpura trombótica trombocitopênica. No vídeo de hoje, mergulhamos no intrigante episódio 22 da primeira temporada de Dr. House, onde um paciente aparentemente saudável enfrenta sintomas devastadores, dores abdominais insuportáveis, episódios de paranoia e até uma sensibilidade misteriosa à luz. Baseado em dados confiáveis e na ciência médica, exploramos o possível diagnóstico desse paciente. O caso começou de forma confusa. Como tantos outros, um homem saudável, sem histórico alarmante, reclamava de dores abdominais intensas. A princípio, todos os exames pareciam jogar contra o diagnóstico. A tomografia computadorizada mostrava um abdômen limpo, sem sombra de problemas. O mesmo aconteceu com a ressonância magnética. Mas a equipe médica sabia que algo estava errado. As dores persistentes e a inquietação do paciente eram evidências gritantes. Decidiram, então, ir além do convencional, uma laparotomia exploratória, um procedimento invasivo que revela segredos escondidos. E lá estava, finalmente, uma pista. A bexiga do paciente estava normalmente dilatada, um sinal que sugeria mais do que apenas um problema urológico. O termo bexiga neurogênica entrou em cena, mas mesmo isso não explicava totalmente o quadro. A hiperreflexia abdominal e a falta de reações sensitivas pareciam conectar os pontos, mas como encaixar Alzheimer? Quando os testes não confirmavam a hipótese, a incerteza pairava no ar, provocando ainda mais questionamentos. Enquanto a equipe médica lutava para organizar o quebra-cabeça, um detalhe chamou a atenção: as parestesias intensas do paciente, aquele formigamento constante que parecia gritar que havia algo profundamente errado. O desafio não era apenas encontrar um diagnóstico, mas entender um corpo que parecia contradizer as regras básicas da medicina. O próximo passo parecia lógico: Guillain-Barré. Era uma hipótese coerente, considerando a perda de sensibilidade e a paralisia progressiva que se manifestavam. Não é raro que o diagnóstico inicial seja guiado por sintomas amplos e desafiadores, e a equipe logo iniciou a plasmaférese, uma abordagem padrão para casos neurológicos complexos. Mas o corpo do paciente permaneceu em silêncio, recusando-se a reagir ao tratamento. Então, já que o tratamento não estava funcionando, os médicos tinham voltado à estaca zero. Eles deviam repensar o próprio diagnóstico. As dores abdominais do paciente continuavam a se intensificar, acompanhadas de polimiopatia, um quadro de fraqueza muscular que tornava até movimentos simples uma tarefa exaustiva. Contudo, algo mais intrigante começava a se destacar: episódios de paranoia e delírios. Esses episódios foram marcados pelo paciente citar uma viagem a Paris que nunca foi feita, e a citou com convicção. Essa situação de paranoia e delírio já abria a certeza para os médicos que o nosso paciente não tinha a síndrome de Guillain-Barré. Foi então que um detalhe peculiar do estilo de vida do paciente surgiu: sua recente transição de mountain bike para yoga. À primeira vista, podia parecer irrelevante, mas a sensibilidade extrema à luz, típica de certas condições metabólicas, encaixava-se perfeitamente nesse cenário. A mudança para um ambiente interno, protegido do sol, não era apenas uma preferência, mas uma necessidade que o próprio paciente talvez não compreendesse completamente. A conexão estava ali. Quando junta-se todos esses sinais, o que se tem é um diagnóstico extremamente raro e de difícil diagnóstico: a porfiria intermitente aguda. A porfiria intermitente aguda, ou AIP, é uma condição rara que afeta como o corpo produz heme, um componente essencial do sangue. O heme é como uma ferramenta multiuso do nosso corpo, vital para transportar oxigênio e ajudar o fígado a quebrar substâncias químicas. Em pessoas com AIP, há um problema em uma das etapas desse processo. Imagine uma linha de montagem que trava no meio. É isso que acontece no corpo, fazendo com que substâncias tóxicas se acumulem. Essa condição pode acordar de repente, geralmente desencadeada por fatores como estresse, jejum, certos medicamentos, álcool ou alterações hormonais. Quando isso acontece, a pessoa pode sentir dores abdominais muito fortes, fraqueza muscular, confusão mental, e até ter episódios de urina escura. Esses sintomas podem parecer aleatórios, mas juntos, eles formam um quadro dessa doença misteriosa. O diagnóstico pode ser complicado, porque os sintomas se confundem com várias outras condições, como problemas neurológicos ou digestivos. É como tentar encontrar uma agulha em um palheiro sem saber que você está procurando uma agulha. Porém, exames específicos podem identificar os compostos que estão acumulados no corpo, confirmando a presença da doença. O tratamento durante as crises envolve usar um tipo de medicamento que ajuda a destravar a linha de montagem, regulando o processo no fígado. Além disso, evitar os gatilhos conhecidos é crucial para prevenir novos episódios. Embora a AIP seja rara, saber sobre ela é importante, porque um diagnóstico precoce pode evitar complicações graves e melhorar muito a qualidade de vida de quem tem a condição. Vamos rever o nosso caso para poder fixar então toda a condição para porfiria intermitente aguda. Ao longo do caso,
O quebra-cabeça parecia impossível de resolver, dores abdominais severas, mudanças de comportamento, parestesias e até sensibilidade à luz. Cada sintoma era uma peça solta, como se pertencesse a um quebra-cabeça de diferentes caixas. A tomografia e a ressonância magnética nada revelaram, deixando médicos e paciente frustrados. Foi só na laparotomia exploratória que algo físico, a bexiga aumentada, deu pistas mais concretas. Ainda assim, a suspeita inicial era um problema neurológico como a síndrome de Guillain-Barré, mas o corpo do paciente desafiava todas as suposições. A falha do tratamento com plasmaférese foi um divisor de águas, obrigando a equipe a olhar além do óbvio. A paranoia e os delírios, aliados à fraqueza muscular progressiva, chamaram a atenção para a possibilidade de uma síndrome metabólica rara. A troca de esportes, do mountain bike ao yoga, parecia um detalhe trivial, mas revelou-se crucial. Essa mudança foi devido à sensibilidade extrema à luz, típica de condições como a porfiria, e, assim, com uma mudança de comportamento, informação colhida na história clínica, o diagnóstico correto foi encontrado. Cada sintoma era um reflexo do acúmulo de substâncias tóxicas, característico da AIP. A conexão foi feita, e o diagnóstico final trouxe não apenas alívio, mas também o início de um tratamento adequado. Assim, o paciente pôde, enfim, sair de um labirinto que parecia não ter saída. É isso, pessoal. Chegamos ao fim da primeira temporada de Dr. House. Espero que tenham aproveitado e adquirido conhecimento em todo esse processo. Em alguns dias nos vemos no episódio 1 da segunda temporada de Dr. House.